professora lá do campus de História, sou a professora Flávia. Eu montei alguns slides, né? Vou trazer algumas perguntas também que caem no Enem, e aí a gente vai tentar discutir de alguma maneira, porque, como vocês sabem, a história é uma disciplina que tem muitos acontecimentos, tem muitos fatos, enfim, não dá para a gente ficar discorrendo minuciosamente aqui, né, sobre cada fatos desse, né? Ok, vamos iniciar então. Nesse primeiro slide, eu trouxe aqui para vocês assuntos que mais caem no Enem relacionado à história, né? Como eu acredito que muitos alunos já tiveram contato inicial com a prova do Enem, muitos já fizeram como treineiros, né, o ano passado, do terceiro ano principalmente, eu sei que tem alunos do segundo que também estão nos acompanhando, mas existem assuntos que são mais frequentes no Enem, né, e esses assuntos é muito difícil, né, ter prova do Enem que não aborde essas temáticas, né. O primeiro aviso, assim, 80% do Enem, talvez até mais de 80% relacionado à história ou à interdisciplinaridade de história, é história do Brasil, né? Então, é muito importante vocês que talvez não gostem aí de história do Brasil, preferem história geral, né? Mas é muito importante vocês estarem se dedicando um pouco, né, muito, sobre o conteúdo relacionado à história do Brasil, porque em muitas provas ele chega até a ser 90% do conteúdo, né, numa análise que a gente faz. Tá. No entanto, não é somente história do Brasil que nós temos, né, história geral, eu enumerei aí alguns conteúdos, né, que caem relacionados à história geral, principalmente aí as antiguidades, né, as sociedades da antiguidade, aquelas sociedades clássicas, que são Grécia e Roma. Então, Grécia e Roma sempre são conteúdos que estão retornando sempre no Enem, justamente pela questão da democracia grega e da República Romana, né, então essas duas temáticas aí de história geral, elas sempre caem muito. A outra questão seria, né, o outro conteúdo seria o iluminismo, né, no século XVIII, o pensamento iluminista, né, que marcou e que serviu aí para ter de base, né, várias revoluções que aconteceram aí a partir desse pensamento iluminista aí, né, e que tiveram de base esse pensamento, inclusive independência dos Estados Unidos, né, Revolução Francesa, o Brasil, depois lá na frente a gente vai ver um pouquinho sobre a história do Brasil, a gente vai ver que nós tivemos no Brasil Império, né, também no Brasil Colônia, também, né, muitos conflitos que usaram, né, os pensadores do iluminismo, né, então tinha essas ideias iluministas, e aí um outro ponto seria a Revolução Industrial, né, a Revolução Industrial que vocês também veem em geografia, né, acredito que talvez até um pouco melhor, né, um pouco mais aprofundada. Revolução Francesa, né, também sempre está caindo, e o período entre guerras. Qual é esse período entre guerras? Já faz parte, né, da nossa história também contemporânea, que mais lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre os marcos, né, dessa periodização da história. Então, o período entre guerras, que o período entre guerras, quando a gente fala período entre guerras, a gente está falando, né, daquele período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, quando a gente vai falar sobre esse período, sem sombra de dúvida, a gente também já fala em Primeira Guerra Mundial e em Segunda Guerra Mundial, né? Então, Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, né, como já havia mencionado, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, o totalitarismo, né, em países da Europa, tá? E aí com destaque para o nazismo e fascismo, né, os regimes totalitários que surgiram ali na Europa, né, o stalinismo lá na Rússia, e aí também nós temos a Guerra Fria, que também sempre a gente tem alguma questão relacionada, né, a esse período aí de Guerra Fria, que foi um período logo após a Segunda Guerra Mundial, tá, e durou até final ali, né, até o final do século XX, tá, então tem muitos acontecimentos que envolveram aí a Guerra Fria, tá. E aí, voltando para a história do Brasil, como eu já havia falado. Brasil colônia, tá? Tem muitas questões que abordam aí esse tema sobre o Brasil colônia no Enem.
que é o período, né, que vai desde 1500, né, até a chegada ali da corte ao Brasil, né, até o Brasil ali depois também se tornar um império, em 1822, né, então, tudo que aconteceu aí nesse período, né, eles trazem como uma abordagem aí da prova do Enem, tá? No Brasil Império, nós temos o primeiro, né, Dom Pedro I, depois o segundo Império, lá de Dom Pedro II, e aí, sem sombra de dúvidas, as questões, elas são bem maiores quando a gente fala de Dom Pedro II, porque foi um período de maior de governo, né, onde nós tivemos inúmeros acontecimentos no Brasil, né, inclusive aí um fator que o Enem sempre cobra muito, que é a questão da escravidão, né, que foi aí no Império de Dom Pedro II que nós tivemos a abolição, né, as medidas, os movimentos abolicionistas, né, enfim, várias outras coisas que a gente vai estar falando, eu acredito que lá pela terceira aula, não acredito. E aí, uma outra parte seria a República Oligárquica, né, que é justamente após o término do segundo reinado, né, nós tivemos a proclamação da República, né, em 1889, né, tem um primeiro momento que é conhecido como República da Espada, e logo depois nós iniciamos aquela república oligárquica, que era o governo aonde era governado, aonde, né, os responsáveis, quem governavam ali era um pequeno grupo, né, que era, né, Minas e São Paulo, né, aquela elite, cafeicultura e tudo mais. Então, nós tivemos uma república oligárquica até 1930, quando iniciou a Era Vargas, né, a república oligárquica teve fim em 1930, com a Revolução de 30, depois a gente vai entender um pouquinho mais esse processo lá na frente, e inicia o governo Vargas, né, que é conhecido como a Era Vargas, né. E aí eu acredito que o Enem, ele vai estar mais baseado, né, até a Era Vargas. O ano passado nem caiu nada sobre Era Vargas, né, geralmente caía muitas questões sobre Era Vargas, o ano passado não tivemos, e também caía muitas questões sobre ditadura militar no Brasil, o ano passado também nós não tivemos nenhuma questão. Então, a aposta, né, dos pré-ENEM por aí é que esse ano também, né, e nos próximos anos, talvez esses conteúdos eles estejam um pouquinho ausentes, que é um pouco mais delicado, né, para se tratar deles nesse Brasil atual, tá? Então, Era Vargas é importante estudar, sim, é muito importante ainda estudar, porque corre risco de também voltar, né, é um período mais distante da nossa história atual, então os governos, eles se sentem um pouquinho mais confortáveis para estar abordando essa temática. Ditadura militar, ela é importante para você conhecer, sem sombra de dúvida, né, é um período importante da nossa história, que nos permite estar entendendo até os nossos contextos atuais, que não está muito distante de nós, né, mas possa ser que a temática ela não venha a ser cobrada, né, nos próximos Enems, tá? Enfim, era só mais ou menos esse comentário geral, né, que eu queria fazer. História tem muitos conteúdos, abrange muitos conteúdos, no entanto, se vocês centrarem no estudo desses conteúdos aí que eu passei, de história geral, história do Brasil e tudo mais, sem sombra de dúvida, né, você já vai estar bem à frente na prova do Enem de muitas pessoas, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Então, já vou falar um pouquinho sobre a periodização da história, e aí vocês vão acompanhando os slides, tá? Vou fazendo a leitura e explicando, e aí a gente vai, se vocês tiverem algumas dúvidas do que eu estiver falando, vocês, por favor, vai fazendo aí para as meninas, tá? Então, vamos lá, periodização da história. E aí, eu não quero estar aqui discutindo de que a periodização, ela não é bem vista, isso aí a gente faz na sala de aula, né? Então, não é muito aceita mais essa questão da gente estar periodizando a história, né? Falando que a história é antiga, termina e começa aqui, mas para as fins de provas de Enem, de concurso, é importante que o aluno, né, ele tenha essa periodização na sua cabeça, né? Ou seja, porque a gente pode estar falando do momento, né, do século XVIII, e o aluno não saber que o século, né, que o século XVIII, ali, que a Revolução Francesa, né,
faz parte, né, ali da história contemporânea, quais foram os marcos delimitadores, né, para se acabar a história antiga, para iniciar a história medieval, né, a Idade Média, depois a Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea, tá? Então, ela é uma ferramenta, né, utilizada para ordenar, compreender e avaliar os acontecimentos e temas estudados, sem sombra de dúvida. Existem as críticas, sim, existem as críticas, porque essa periodização, ela é um marco, ela é uma visão totalmente do mundo europeu ocidental, né, então não leva em consideração pontos de vista de outras civilizações. No entanto, para termos de estudo, é importante você ter essa delimitação. Tá? Então, vamos lá. Periodização tradicional. Nós temos, né, para o estudo da história, a pré-história, a antiguidade, que é a Idade Antiga também, né, conhecida como a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né, que é a que nós estamos nesse momento. Lá na frente, eita, com o meu slide aqui. O meu computador, ele tá com um probleminha, viu, gente? Eu acho que em fio e tal, os meninos que têm aula comigo já sabem disso. Mas eu vou tentar ver aqui o que que dá. Às vezes eu clico o slide. Vamos lá. Então, partindo dessa questão da periodização tradicional, né, desses períodos históricos que é bom vocês terem na cabeça, né, da periodização da história mesmo, e de quais são os marcos que marcam, né, a transição de uma para a outra, tá? E aí, uma outra coisa que eu não vou me estender, que eu só coloquei aqui, porque depois eu vou salvar em PDF esse slide, vou colocar lá para o pessoal que está assistindo, é a questão dos séculos, né? Porque tem muito aluno que às vezes lê um texto, e isso eu vejo muito até em sala de aula, às vezes quando eu dou aula para alguns alunos do terceiro ano, o aluno lê lá 1800 alguma coisa, 1910, 1920, 1530 e não sabe de que século se trata, tá? Então, é importante você saber, né, a que século se trata os anos, né, quando vier uma questão do Enem, que às vezes vem por anos e não por séculos, tá? Então, tem uma formulazinha que é bem tranquila, tá? Tem uma formulazinha que é bem tranquila, eu sempre trabalho em sala de aula com os meus alunos, que é sobre como você saber, né, os séculos. Então, o século é um período de 100 anos, tá? Ele sempre começa no ano 1 e termina no ano 0, né? Então, nós temos o século 1 do ano 1 até o ano 100. A partir do ano 101, nós já estamos falando do século 2, tá? Então, tem essa regrinha aí, se caso o aluno tenha dificuldade, eu sei que tem alunos que têm dificuldade ainda com isso aqui, que se o ano terminar em 2 zeros, né, que é o que vocês estão vendo aqui no slide, o século corresponderá aos primeiros algarismos à esquerda desses zeros, né? Então, aqui, o ano 800, nós estamos falando do século 8, tá? Da mesma forma, né, o ano de 1700, nós estamos falando do século 17. E o ano 2000, que às vezes tem muitos alunos que ainda confundem um pouquinho, nós estamos falando do século 20. Logo, em sequência, nós temos o ano 2001. Então, como ele não termina, né, se o ano não terminar em 2 zeros, logo aí embaixo do slide vocês vão ver, desconsidere a unidade e a dezena, se houver, e adicione um 1 ao restante do número, tá? Então, nesse ponto de vista, a gente já vê aqui embaixo, o século 20 terminou no ano 2000 e iniciou aqui no ano de 2001, tá? O ano não termina, então é uma regrinha bem básica e que é necessário que muitos alunos, às vezes, acabam se perdendo por não saber na questão a que século está se tratando, então não sabe o contexto daquela pergunta e tudo mais, tá? Aí, na sequência, né, eu separei para vocês mais um slide que traz, né, uma periodização dessa periodização bem tradicional e trazem os marcos tradicionais também de transição de uma idade para outra, tá? Então, na nossa história, nós temos até 4.000 anos antes de Cristo, um período que nós chamamos de pré-história, tá? Então, esse período da pré-história já era, né, um período que nós tínhamos a existência dos homens, né? Então, os hominídeos já haviam surgido, né, alguns milhões de anos atrás, né? E vem aí até esse momento, né? Esse momento aí que é o surgimento da escrita. Então, a pré-história, ela abrange até o ano 4.000.
tá? Anos antes de Cristo. Então, esse período que não havia escrita, os historiadores mais tradicionais, eles consideram, né, como o período aí da pré-história, tá? Então, nós dividimos essa pré-história em paleolítico, né, neolítico e idade dos metais. Paleolítico era aquele período que o homem, ele ainda era caçador, né, ele era nômade, né, não havia se sedentarizado, né, e vagava de um lugar para o outro, tá? Já no Neolítico, a gente tem o período da sedentarização, né, então já começam a haver fixação em locais próprios, né, ali, então nós já começa a ter pequenas comunidades se formando, né, e se fixando, tá? E logo após nós temos aí o homem aprendendo a dominar os metais, e para isso facilitou muito a vida dele no ambiente em si, né? Porque os metais proporcionou muita criação, tanto de ferramentas, né, de instrumentos aí que melhorou, sem sombra de dúvida, a vida deles, tá? Então, a pré-história, ela vai até 4.000 anos antes de Cristo, tá? Que envolve aí todo esse período, desde o surgimento do hominídeo, né, até o momento que a escrita, ela surge, tá? E aí, a partir do surgimento da escrita, né, só a texto de curiosidade, de relembrar, que eu acredito que a maioria lembra disso, né, as primeiras escritas que nós temos conhecimentos, elas surgiram lá na Mesopotâmia e no Egito, né? É claro que também existe estudos que dizem que a escrita ela surgiu meio que simultaneamente nesse mesmo período em outros locais também, mas devido a essa conceituação mais ocidental da história, né, a gente estuda como os primeiros indícios aí surgimento da escrita sendo no Egito e na Mesopotâmia, tá? Então, de 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, o surgimento das primeiras civilizações, né, Egito, Mesopotâmia, então nós temos aí o marco inicial para o período da Idade Antiga, tá? Então, a Idade Antiga, ela vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Então, esses marcos aí, o marco de 476 é simplesmente que é a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Que foi, que ocorreu, né, pelos povos, pelos bárbaros, né, que a gente sabe que era bárbaro no sentido de que não falava a língua dos romanos e tudo mais, tá? Então, os diversos grupos bárbaros que existiam e que invadiram o grande império ali romano, né, e Roma ocidental acabou chegando ao final em 476. Então, Idade Antiga, de 4.000 anos antes de Cristo, da invenção da escrita, até 476, com a queda do Império Romano. Tá? Então, nessa Idade Antiga, nós vamos ter, né, todas aquelas civilizações ali da Antiguidade, né, Grécia, Roma, fenícios, persas, hebreus, né, os povos ali do Oriente também, que a gente tem aí nesse momento, tá? E aí, o outro período da nossa história seria a Idade Média, né, então, os marcos, queda de Roma terminou a Idade Antiga e tem início ali a Idade Média, né? E aí a Idade Média ela vai até 1453. A Idade Média, é importante a gente sempre relatar que a Idade Média, ela foi, né, o período ali do feudalismo na Europa, né? Então, as sociedades feudais, os castelos, né, os castelos feudais, né, as relações sociais que existiam, né, do senhor feudal, do vassalo, dos servos, enfim, foi uma sociedade também onde, né, a Igreja Católica, ela tinha muita influência nesse período, né, então ela influenciava todo o pensamento desse momento, né, então a Igreja Católica era uma grande senhora, né, feudal também, porque ela possuía bastante terras na Idade Média, tá? A figura do rei ainda existia na Idade Média, no entanto, essa figura do rei, né, ela perdeu um pouco da representatividade devido às características desse período. Então,
a figura predominante da Idade Média é a figura dos senhores feudais, justamente por aquela questão, né? Nós tivemos ali a invasão pelos povos bárbaros, pelos reinos francos, né? Visigodos, ostrogodos, né? Todos aqueles povos, né? Que invadiram a Roma, Roma ocidental. E aí as pessoas naquele momento acabaram se ruralizando, deixando as cidades, que eram um local muito perigoso nesse momento, né, e indo procurar os campos, até por uma questão de segurança, né. Então, as cidades, elas que existiam aí nesse momento, antes, né, desse momento, elas acabaram deixando de ser tão importantes na Idade Média, né, ou seja, nós tivemos um ofuscamento aí dessas cidades na Idade Média, e as grandes propriedades feudais, né, é o que vai fazer parte aí dessa Idade Média, tá? E aí a Idade Média, ela vai até 1453, é o marco dela, né? Que é com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Como vocês sabem, o império lá do Ocidente romano, ele caiu, mas nós tivemos, ainda que Roma naquele momento estava dividido entre Roma Ocidental e Roma Oriental, dois impérios, né? Nós tivemos aí essa divisão. E quando Roma Ocidental caiu, em 476, dando início a esse período da sociedade feudal, né, nós tivemos o Império Oriental, né, continuando, inclusive depois ele se tornou ali um grande império também, conquistou muitas terras, né, terras que haviam sido tomadas do Império do Ocidente, né, ele anexou ali ao seu território e tudo mais. No entanto, os turcos otomanos, né, que eram ali povos também que ficavam nas proximidades, né, acabou invadindo o Império do Oriente, né, e nós temos aí esse marco da Idade Média, 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, definitivamente, né, muitos historiadores falam que Roma, de fato, deixou, né, aquele grandioso Império Romano lá da Idade Antiga, né, ele deixou, de fato, de existir com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, tá? E aí depois, né, que muita gente também considera que o outro marco, que é o período das grandes navegações, né, então vocês vão encontrar também falando da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, como também alguns que vão falar que o marco, né, de transição da média para a moderna é o período das grandes navegações, que a gente ainda vai comentar um pouquinho quando estiver falando de Brasil, tá? Então, de 1453 até 1789, nós temos a Idade Moderna, né? Então, com um marco, né, que finaliza ali com a Revolução Francesa, tá? Então, a Idade Moderna, que é a idade lá do pensamento iluminista, né, então as críticas ao absolutismo monárquico, né, então a ascensão da burguesia já havia se estruturado nesse momento, né, e aí nós temos também essa burguesia querendo uma ascensão maior, então o movimento iluminista, ele nasce, né, entre a burguesia, tá? Então, nós temos aí uma crítica do antigo regime, né, do absolutismo monárquico que nós temos, né, e uma participação, né, da população, que bem mais representada pela burguesia, claro, né, lutando por ideais, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, como é o lema aí da Revolução Francesa, tá? E aí chegamos até a história contemporânea. Então, a história contemporânea, ela envolve, né, de 1789, período onde se iniciou aí a Revolução Francesa, até os nossos dias de hoje. Tá? Então, são marcos utilizados e que é bom vocês terem aí na cabeça de vocês, tá? Para questão de leitura mesmo durante a prova. Então, como eu falei para vocês, vamos iniciar aí pela história antiga, né? E estudando essas duas principais civilizações, que é Grécia e Roma. Então, algumas características, porque elas são sociedades muito complexas, né? E é claro que a gente vai falar alguns detalhes e precisamente o que o Enem cobra, né? Dessas duas questões, né? Dessas duas sociedades antigas, que no caso seria a questão da democracia grega,
né, que é algo que reflete no nosso mundo atual, e a república, que foi romana, né, então é um legado grego à democracia, e de outra parte é um legado romano à república. É claro que você não deve pensar com a cabeça do mundo atual, né, a democracia da qual nós tínhamos na Grécia Antiga, é uma democracia diferente da nossa, né, da nossa atualidade. Você não deve ir estudar um período lá atrás com a cabeça do seu atual, né, com sua cabeça, com seus conceitos, enfim, são coisas diferentes. Da mesma forma, a questão da república, tá? Então, geralmente, o Enem, ele fala muito sobre a questão da polis grega, né? O que que era a polis grega, né? A Grécia antiga, ela nunca chegou a ser um estado unificado, né, na figura de um único soberano. Até mesmo pelo seu relevo, né, enfim, que deixavam aí, fizeram com que essas cidades também tivesse esse ar de independência. Então, quando nós falamos de Grécia Antiga, a gente, sem sombra de dúvida, já pensa logo, né, na polis grega. O que que era a polis grega? Lá na Grécia, a gente geralmente fala de Grécia e Roma, porque são de Grécia e de Atenas e Esparta, porque são as duas cidades mais, digamos, mais representativas desse período. Mas na Grécia Antiga nós tivemos várias cidades-estados, né? Mais de 100 cidades-estados nós tivemos nesse período, né? Mas quando se cobra no Enem, geralmente se fala de Esparta ou Atenas, né? E justamente pelas características peculiares de cada um, tá? Então, polis é o significado, cidade-estado, né? E esse cidade-estado significa cidades independentes. Então, cada cidade grega era independente, né? Não tinha aquela figura de um soberano que controlava todas elas. Então, cada uma tinha a sua independência, né? Fazia as suas leis, né? Muitas dessas cidades, as leis eram oral, né? Depois que a gente teve a questão das leis escritas, né? Mas tinha a sua forma de governo própria, algumas em oligarquia, outras era diarquia, enfim. Entre essas cidades e estados que nós tínhamos, né, nós temos muitas aí que são as mais famosas, que eu acredito que vocês já ouviram: Tebas, Messênia, Corinto, Esparta, Atenas, né, e é nessa Esparta e Atenas que a gente vai se centrar um pouquinho para falar dessa Grécia Antiga, tá? Os gregos, né, e aí só um detalhe, os gregos foi uma invenção romana, tá? Então, nesse momento, eles não se consideravam grego, né? Nós estamos falando de uma civilização que era antes de Cristo, né, que surgiu bem antes de Cristo ali. Então, eles não tinham esse nome. Os gregos, que nós conhecemos hoje como gregos, eles se conheciam como helenos, né, era uma mescla de povos, né, que falavam a mesma língua, tinha alguns traços culturais iguais, né, acreditavam nos mesmos deuses e tudo mais, né, então tinha uma cultura própria, né, mas eles não conseguiram fazer aí essa questão da unificação das suas cidades, tá? Então, esses povos que naquela época se consideravam helenos, né, porque a Grécia, aquele lugar da Grécia era chamado Hélade, né, então esses povos, né, eles chamavam todos os outros povos que não tinham a mesma cultura grega, que não falavam a sua língua, né, que viviam ali nas suas fronteiras, de bárbaros, tá? Então, quando a gente fala em bárbaros, não pense que é aqueles povos, né, que valentões, que fedem e tudo mais, não, tem muito aluno que pensa que é isso. Os bárbaros eram para os romanos, eram para os gregos, assim como era para os romanos e para várias sociedades daquela época, os povos que não tinham a sua cultura e não falavam as suas mesmas línguas, tá? Aqui embaixo eu só destaquei algumas coisas, né, vou só pontuar mesmo, só para questão mais de conhecimento, né, esses povos, né, da Grécia Antiga, eles eram povos politeístas, né, acreditavam em diversos deuses, tá? E é da Grécia Antiga também, né, que nós temos alguns legados até ao nosso mundo atual, né? Os Jogos Olímpicos, né, que surgiu em uma das cidades-estados, né, em Olímpia, né? Então, as nossas Olimpíadas hoje, né? E era feito aí esses Jogos Olímpicos em honra a Zeus, que era o mais importante deus gregos. Então, eles eram povos politeístas, tá? E uma questão interessante é que no momento das Olimpíadas,
essas cidades, elas podiam estar em guerras, tá? Mas elas tinham um período de trégua, tudo para homenagear Zeus. Então, a religiosidade desses povos, né, o politeísmo, a honra aos deuses dessa época, era algo muito importante. Tanto é que se fazia trégua em guerras, né? E aí, só relembrando, eram cidades, tá, que tinham cultura, que falavam a mesma língua, no entanto, eram cidades que se guerreavam muito entre si, tá? E uma das causas, né, da queda dessas cidades-estados, né, da queda da Grécia Antiga foi justamente o enfraquecimento, né, das suas cidades-estados devido às guerras internas que aconteciam, tá? Então, né, nós tivemos aí o Império Macedônico depois, né, invadindo e conquistando a Grécia em um momento que ela estava também bastante vulnerável, que havia tido muitas guerras entre essas cidades, né, Atenas, Esparta, né, enfim, essas cidades aí, geralmente elas eram as representantes de outras ligas de cidades, né, e tudo isso era para ver quem tinha maior domínio sobre as outras cidades. Não que se houvesse uma unificação, né, um reino e tudo mais, mas elas queriam ter um certo domínio, um certo controle, né, de outras cidades, tá? Então, nós tivemos aí os Jogos Olímpicos de 776 anos antes de Cristo, quando eles foram instituídos, tá? E os Jogos Olímpicos, né, eles só pararam em 393 depois de Cristo, quando o imperador romano Teodósio, né, cristão, mandou fechar o templo de Zeus, tá? O maior, né, dos deuses dele, tá? Então, a nossa Olimpíada, ela só surgiu dos moldes atuais, né, no final do século XIX, tá, em 1896. Tá? Mas o início dessas Olimpíadas foi lá no mundo grego, tá? Então, hoje nós falamos dos Jogos Olímpicos da era moderna. Esparta, né, é uma cidade militarista, tá, diferente aí de Atenas, tá, até mesmo também porque a gente pode falar que Atenas era uma cidade, né, que muita gente trata como uma cidade mais culta, né, mais voltada para a educação, né, tanto é uma cidade mais voltada para a formação social mesmo do indivíduo, tá, em detrimento aí de Esparta. Isso também se dá muito pela questão, né, de localização ali daquelas cidades, tá? Esparta, uma cidade militarista, né? Principal objetivo da cidade espartana, né, dessa cidade grega, era fazer cidadãos modelos de soldados, né, então tinha um exército bastante fortalecido, bastante fortificado, desde criança, desde cedo as suas crianças eram treinadas para servir o exército, né, tanto é que nós temos vários filmes, né, que trata, né, sobre o exército espartano como sendo um exército formado aí de grandes guerreiros, né, e tudo mais, tá? Tinha uma economia baseada na agricultura, diferentemente lá de Atenas, que Atenas ela se fortaleceu muito com o comércio marítimo, tá? Entre outras cidades e estados também, e justamente por essa questão de localização também, tá? Atenas ela ficava num local onde não era propício ali, né, as montanhas e tudo mais, a desenvolver uma agricultura, né, ou fortalecer aí esse sistema agrícola, diferentemente do local onde Esparta estava localizado, tá? Nós temos aí, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os cidadãos, né? Quem era considerado cidadão em Esparta, quem era considerado cidadão em Atenas, tá? E em Esparta, né, nós tínhamos os esparciatas, que eram de fato quem exercia poder político, né, quem tomava decisões, né, políticas na cidade-estado, né, quem existe algum cargo e tudo mais, tá? Então, os cidadãos espartanos, eles eram os conhecidos esparciatas, e quem eram esses esparciatas? Os homens livres, que permaneciam à disposição do exército ou dos negócios públicos, né, podiam participar do governo da cidade e eram os proprietários de terras, tá? Então,
Os cidadãos espartanos, né, eram aí os ricos proprietários de terras, né, e eles que podiam participar do exército, era somente eles, né, e também que podia participar do governo da cidade, tá? Em Atenas, que é o berço da democracia, né, que nós falamos na história, quem eram os cidadãos atenienses, né? Homens adultos maiores de 21 anos de idade, tem livros que abordam 18 também, tá? Filhos de pai e mães atenienses, pessoas de diferentes condições econômicas. Então, diferentemente lá de Esparta, né, que os esparciatas, os cidadãos, né, espartanos eram os esparciatas, que eram os proprietários de terras, né, em Atenas, as pessoas de diferentes condições econômicas eram consideradas cidadãos ali atenienses, né? No entanto, era, né, bem restrita aos homens, né? As mulheres, elas ficavam, elas não eram consideradas cidadãs nesse momento, tá? Nós estamos falando, mesmo sendo o berço da democracia, nós tínhamos as mulheres, né, não tendo participação ativa na política da cidade, tá? Então, eram somente homens adultos, filhos de pai e mães atenienses. Então, aqueles que também eram considerados estrangeiros, né? Ou seja, não era considerado cidadão também, tá? Atenas, ele foi o berço da democracia. Lá em Atenas, diferentemente, nós hoje, na nossa sociedade, aqui no Brasil, nós temos uma democracia indireta, tá? Onde nós elegemos nossos representantes, e esses representantes, né, votam os projetos, né, enfim. Lá em Atenas, não, né, o berço da democracia, e essa democracia era uma democracia considerada democracia direta. Os cidadãos, eles tomavam as decisões na Assembleia do Povo, e essa Assembleia do Povo era conhecida como eclésia, tá? Então, eclésia, o significado é a Assembleia do Povo, onde quem era considerado cidadão se reunia nas praças públicas, né, a ágora, e aí votavam os projetos, né, que eram elaborados, os projetos de lei, né, que eram elaborados por um grupo também, né, então, essa é o motivo da gente falar, né, que em Atenas nós tivemos aí uma diferença do processo, né, porque nós tivemos uma democracia, um modelo democrático de sociedade, porque os cidadãos, né, claro que a gente está falando de uma sociedade onde a democracia, ela era excludente, né, não era a democracia que nós vemos hoje, quando a gente fala de democracia, né, que todos podem participar. Mas, mesmo assim, ela ainda é algo importante, porque nós estamos falando de um período na história onde a maioria dos regimes, eles eram monarquias, né, oligarquias que governavam, né, grupos de pessoas que governavam, né, e aí, em Atenas, não. Nós temos aí a participação desses cidadãos, apesar de que os cidadãos, eles não eram nem 50%, né, da população ateniense nesse momento, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a sociedade feudal, né, sobre o feudalismo. Feudalismo, né, qualquer coisa a gente discute as questões nas próximas aulas, tá, que eu separei para vocês aqui. O feudalismo, ele foi um sistema, né, econômico e social que imperou durante a Idade Média, tá? E aí eu coloquei o quê? A estruturação da sociedade feudal, a divisão, né, a hierarquização da sociedade feudal, aonde nós tínhamos o clero, a nobreza, os camponeses e os servos, né? Então a sociedade feudal, ela é totalmente marcada por essas três classes, né? É uma sociedade extremamente estratificada, né? Quando eu falo em estratificada, eu falo que não havia mobilidade social entre essas classes, né? Então, você nasceu camponês, você não poderia, né, se tornar ali um nobre, tá? O clero eram os religiosos, nobreza eram os guerreiros, tá? E os camponeses eram aqueles que trabalhavam ali nas terras mesmo, né? Os camponeses e servos, tá? Essa sociedade feudal, nós temos inúmeras obrigações, nós falamos que eram as obrigações servis, tá? Então, algumas dessas obrigações que às vezes o Enem
costuma trazer, né, de alguma maneira, são quais eram os tipos de obrigações que os servos tinham para o seu senhor feudal. Então, nós falamos em corveia, né, a talha e a banalidade, ou seja, o servo, ele não era dono da terra que ele morava, né, quem era dono era o senhor feudal, tá? Então, ele trabalhava em cima daquela terra, ele era autorizado a morar, né, a trabalhar, a plantar e tudo mais, mas ele tinha que cumprir uma série de obrigações. Então, a corveia, o servo era obrigado a trabalhar alguns dias da semana nas terras senhoriais. A talha, o servo devia entregar parte da produção agrícola ou pecuária ao senhor feudal. E a banalidade, taxa devida ao senhor pela utilização de equipamentos e instalações do senhor, né? Então, dentro do manso senhorial, né, que era a propriedade do senhor feudal, né, nós tínhamos os mansos servis, que era o local onde o servo podia trabalhar, plantar, né, mas mesmo ali, ele plantando no seu manso servil, ele também tinha que trabalhar nas terras, né, do manso senhorial, né, então ele tinha que trabalhar tantos dias na semana, era voltado para o trabalho daquelas terras, né, lá ele fazia o que o senhor feudal ordenasse, tá? Mesmo o servo, né, trabalhando nas terras do senhor feudal, né, ele também, a produção que ele colhia no seu manso servil, ele tinha que repartir, né, com o senhor feudal, então é a talha, né, então ele tinha que tirar uma porcentagem aí e repartir com o senhor feudal, tá? E a banalidade, né, como o próprio nome já fala, era coisas banais aí, ou seja, eu quero fazer um pão, só que eu não tenho moinho, então eu preciso utilizar o moinho do senhor feudal, né? Então, para usar o moinho e tudo, o celeiro, o forno, ele também tinha que pagar uma taxa. Então, o servo nessa época, né, ele vivia em condições muito precárias, né? Ou seja, sobrando muito pouco ali, até mesmo para viver. Tá, aí só relembrando um pouquinho aqui, quando a gente fala em história desse período da Idade Média, né, o Enem geralmente ele cobra muito essas questões de que como estava estruturada a Idade Média, né, de que forma, né, quais eram as relações na Idade Média, né, então você tem que ter a ideia que existiam os senhores feudais, né, os senhores feudais eram os grandes proprietários de terra, né, e em suas terras quem trabalhava eram os servos, né, e que a igreja exercia uma grande influência nessa sociedade feudal. Tanto é que ela era dona de boa parte das terras da Europa Ocidental nessa época, né? A gente está falando do feudalismo ali na Europa Ocidental, né, onde foi que se estruturou aí nessa Idade Média, tá? E não deixem de esquecerem aí, né, sempre lembrem, né, da questão da Igreja Católica nesse período aí da Idade Média, né, no feudalismo, né, então das heresias, que quando havia uma pessoa que discordava dos ensinamentos da Igreja, né, essas pessoas eram perseguidas, né, pela Igreja Católica, então simplesmente nós tivemos também Inquisição na Idade Média, né? Então, muita gente foi para os tribunais de Inquisição, né? Porque eram acusados de bruxaria, né? Eram acusados também de não acreditar, né? Nos desígnios aí da fé católica e tudo mais, tá? E aí, mais na frente, todas essas questões relacionadas à Igreja Católica, nós temos um movimento, né, da reforma, né, das reformas protestantes que nós também tivemos aí, tá, que foi a reforma de Martinho Lutero, né, João Calvino e a Reforma Anglicana, que são religiões, né, que surgiram aí novas religiões a partir da contestação das diretrizes aí da Igreja Católica, né? Só lembrando que a maioria dessas reformas elas não tinham a intenção de criar uma nova religião, ela simplesmente contestava, né, o que a Igreja Católica considerava muitas vezes, o que as pessoas, na realidade, naquele momento, né, que fazia parte da Igreja Católica, considerava como certo, né? Então, havia muitas críticas em relação à Igreja Católica, como a venda de indulgências, né? Não acredito que vocês sabem, né? Então, se vendia o seu lugar no céu, se vendia relíquias sagradas, né? Falando que era um pedaço da cruz de Cristo, se vendia, né?
a absolvição aí dos pecados, os espinhos da coroa de Cristo, enfim, muita gente começou a criticar, né, essas questões da Idade Média, né, o posicionamento da igreja, e com isso surgiu depois outras vertentes religiosas, né. Iluminismo. Vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo, que eu falei para vocês que é um dos outros conteúdos que cai bastante, né? E aí nós já estamos falando no movimento que é do século XVIII, tá? Então, o que que foi o iluminismo, né? Então, bem sucinto aqui para a gente tentar ver se a gente entende. Foi um movimento social, intelectual e filosófico da Europa no século XVIII, e aí, gente, aqui que fica o detalhe mesmo, né, do iluminismo. Esse movimento social, intelectual, liderado, né, por filósofos, né, do século XVIII, ele tinha como principal objetivo a crítica ao antigo regime. E o antigo regime, né, depois da sociedade feudal que nós tivemos, né, a consolidação das monarquias absolutistas. A Idade Média, ela acabou, né, e aí, com isso, né, por muitos problemas, né, a Idade Média acabou, e aí nós tivemos aí um fortalecimento de novo do rei, da figura do rei, que lá na Idade Média tinha ficado de segundo plano, não deixou de existir, mas quem tinha maior importância eram os senhores feudais. Então, a partir do feudalismo, né, do término do feudalismo, né, da Idade Média ali, nós tivemos aí a estruturação, a consolidação desse antigo regime, né, o fortalecimento desse antigo, que era o quê? O poder absoluto dos reis, né? Então, as monarquias que surgiram após aí a união daqueles antigos senhores feudais em estados nacionais e tudo mais, eles acabaram tendo formas de governos, né, autoritárias, né? Então, era o poder absoluto, tudo estava concentrado nas mãos do rei. Só que no final da Idade Média, né, nós tivemos o renascimento comercial, nós tivemos o surgimento de novo das cidades, né, e o surgimento de uma nova classe, que foi a burguesia. E a burguesia, nesse panorama, né, que nós tínhamos até então, ela não tinha participação política, né, porque nós tínhamos uma sociedade de um antigo regime, geralmente bastante estratificada também, dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, né, então, a participação política era somente pessoas ali relacionadas ao primeiro estado e segundo estado, tá? E aí a burguesia queria participação política, né? Então, esse movimento, ele nasce dentro da burguesia, tá? E ele é um movimento que contesta o poder absoluto dos reis. Simples assim, né? É um movimento que surgiu para contestar, né, a forma de governo, o absolutismo monárquico daquela época, né? Ou seja, os iluministas, né, eles apoiados aí no racionalismo, né, que de acordo com eles era somente o racionalismo que era um instrumento legítimo para conhecer, compreender e julgar, né, eles queriam, né, que os reis, né, que eram a forma lá anterior, que os reis tinham direito divino de governar e tudo mais, né, e sim que a razão imperasse as decisões políticas, né, que somente a razão podia trazer as explicações, né, que somente, e não mais, né, essas questões aí religiosas. Então, foi importante esse movimento para a gente deixar, né, desvincular a política da igreja também, né, porque o clero, ele tinha uma representação muito grande nos regimes absolutistas também, né, então, houve toda essa crítica também, tá? Então, principais ideias desse movimento é o racionalismo, como a gente já comentou, o liberalismo político e econômico, né, contra o absolutismo, né, e o mercantilismo, aonde o rei intervém nas economias, né, de maneira absoluta, então não existe uma liberdade de mercado, tá? E a igualdade jurídica, né, mais uma vez aí, que era uma pedida muito grande também, né, da burguesia nessa época. Tá? Então, a igualdade jurídica nesse momento, ou seja, direitos jurídicos iguais, direito de você ter terra, direito de poder, você participar da vida pública, né, política,
que naquela época, no regime absolutista do século XVIII, não existia, tá? E tolerância religiosa, liberdade de expressão, né, toda forma de expressão desse momento aí era condenada, tá? Então você não poderia expressar seus pensamentos, você não poderia estar se expressando publicamente contra o regime, porque você era punido, era preso, né? E uma das grandes revoluções que nós tivemos, que seria o nosso próximo tema, mas eu acredito que talvez fique para a próxima aula agora, seria a Revolução Francesa, né? Que é justamente uma revolução com ideias iluministas, né? De crítica ao antigo regime, ao poder absoluto instituído lá na França, tá? Flávia, deixa eu só corrigir, eu te passei a informação errada, porque ainda tem 17 minutos, tá? Tá bom. Quer Pode ficar começar mais tarde, tranquila né? aí, beber uma aguinha, respirar um pouco. Tá bom, então. Pensei que tinha terminado. Então, vamos lá. Dá da gente falar ainda sobre a Revolução Francesa, tá? Enfim, todas essas ideias aí, né, principais ideias, né, liberdade de expressão, tolerância religiosa, então essa questão de desligar a religião do Estado, né, era uma coisa que os iluministas defendiam, né, a igualdade jurídica, porque a burguesia fazia parte ali da classe que não tinha direito político, que não tinha representação política, né, então essas são as principais ideias, tá, desse movimento. E esse movimento, ele foi muito importante, não só na Europa, como na América, né? A independência dos Estados Unidos, ela foi baseada nesses ideais iluministas, né? Dentro do Brasil, nós tivemos também, né, várias revoluções, vários movimentos que se pautavam na defesa, né, das ideias iluministas, tá? Antes da Revolução Francesa, vamos falar um pouquinho sobre o que foi a Revolução Industrial, tá? Bem breve. Cai também no Enem muitas coisas sobre a Revolução Industrial. Mas o que que cai, o que que o Enem geralmente pede sobre a Revolução Industrial? Ele pede, né, e aí eu até separei uma questão desse viés, ele pede sobre a sociedade, né, o que que aconteceu com a sociedade naquela época, né, as questões trabalhistas a partir da Revolução Industrial, né, então, como que ficou a relação, né, do trabalho, né, assalariado, né, de que forma foram as lutas em busca de direitos trabalhistas, porque naquela época da Revolução Industrial também não se existia nenhuma garantia para o trabalhador, então é nesse sentido que as questões do Enem, ela vem, tá? Então, Inglaterra, né, vocês lembram aí dos conteúdos, a Inglaterra foi, né, o berço da Revolução Industrial, tá? Por uma série de fatores também, né, então ela possuía bastante recursos, né, naquela época, até fruto da pirataria que a Inglaterra havia praticado também, né, durante o período aí de conquista, de navegações, das grandes navegações, tá? Onde muitas pessoas, muitos piratas, né, amparados, né, que no caso seria corsários, né, amparados pelo governo, pelo governo da Inglaterra, né, eles eram autorizados a fazer saques em navios que eram considerados inimigos, então ela acumulou muitas riquezas, ela tinha muita matéria-prima também, que proporcionou, né, a esse desenvolvimento industrial também, e nós tínhamos a questão, né, do parlamento inglês. O parlamento inglês, nós tínhamos a burguesia também sendo representada nesse parlamento inglês, né, e o papel da burguesia, ele foi muito importante aí para essa questão, né, da Revolução Industrial, porque a burguesia, né, eram ali os proprietários dos meios de produção. Então, sem sombra de dúvida, esses foram fatores importantes, tá? Então, geralmente a gente fala, né, dos 3 períodos, o pessoal está falando aí da quarta Revolução Industrial, talvez algum de vocês já tenha isso na cabeça, né, mas vamos tratar aí dessas 3 revoluções industriais, que é o que geralmente a gente estuda, né. Primeira Revolução Industrial. Quando que ocorreu a primeira Revolução Industrial? Século XVIII, né, 1750, né, e aí até o século XIX, né, adentrou ali para o século XIX. Ocorreu no Reino Unido, lá na parte da Inglaterra, né, a indústria primeira foi a indústria têxtil, né, de tecidos,
Então, as invenções que nós tivemos foi o tear mecânico, máquinas a vapor, né, ferro, carvão, né, eram as matérias-primas aí dessas indústrias e tudo mais, né, então nós tivemos também a criação de trens, né, o desenvolvimento, então, nós tivemos aí a primeira revolução industrial sendo marcada, né, por essas invenções e por essas alterações no modo de produção, porque o modo de produção ele foi totalmente alterado a partir dessas inovações e dessas incorporações aí ao processo industrial. Tá? Uma produção que era completamente artesanal, né, passou a ser feita em fábricas, né, e por máquinas, né, então, mudou totalmente o processo produtivo, tá? Então, por isso que é revolução industrial, que a gente só fala em revolução quando há uma mudança brusca, né, e que muda todo um sentido, né, então aí mudou totalmente a produção dessa época, tá? Segunda Revolução Industrial, nós já estamos falando do século XIX e XX, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre as condições do trabalho, tá? Segunda Revolução Industrial, nós já estamos falando do século XIX e século XX, tá? E aí essa revolução que havia se iniciado lá na Inglaterra, né, ela chega em outros países da Europa, ganha os Estados Unidos e também no Japão, né? É o período também, né, que a gente relaciona o período da Belle Époque, né? Ou seja, nós tivemos muitas criações nessa época, né? Ou seja, a ciência conseguiu inventar muitas coisas, né? Carro, bicicleta, televisão, né? Cinema, o avião do início do século XX, né? E tudo isso graças à questão aí da descoberta, né, da invenção aí da energia elétrica, né, e do petróleo, tá? Então, nós tivemos aí a possibilidade, né, da ciência bastante evoluída nessa época, né, devido a essas novas inovações tecnológicas, que foi a energia elétrica, né, domínio da energia elétrica, né, e o petróleo, né, que foi descoberto nessa época e que favoreceu mais o desenvolvimento industrial, porque antes, né, nós tínhamos o carvão mineral, e aí com o petróleo tudo ficou mais desenvolvido, né, ficou mais aprimorado, né. E a terceira revolução industrial, nós já estamos falando do século XX, microcomputador, né, então já foi a questão aí da invenção dos computadores, né, da microeletrônica, da robótica, da engenharia genética, telemática, aumenta a ligação aí das telecomunicações com a informática, né, então as formas de comunicações que nós temos, o aumento da produtividade com a diminuição no número de trabalhadores empregados no processo, né? Então, a cada momento que nós avançamos mais nesse contexto de revolução industrial, nós temos também, né, a diminuição da força, né, de trabalhadores, né? Então, nós temos mais mão de obra, mais mão de obra desempregadas, né? Porque estão sendo consumidos, né, substituídos, na realidade, pelas máquinas, tá? Então, tenha na cabeça que esses períodos, né, de quando foi as revoluções industriais, qual foi as suas principais invenções, né, e o que, de fato, o Enem cobra é justamente esse slide aqui, tá? Quando ele trata de revolução industrial. As condições de trabalho. As resistências operárias que aconteceram a partir das revoluções industriais, né, como que ficou a população das cidades nesse momento, tá, então, como que eram as condições de trabalho lá na Inglaterra, né, a partir do momento da Revolução Industrial, em 1750, lá em meados do século XVIII, né, e aí eu indico um filme para vocês que é bem legal, para vocês compreenderem esse processo de revolução industrial, da primeira revolução industrial, que é o que mais se cobra no Enem quando cobra esse tema, que é Germinal, tá? Filme Germinal, ele é muito legal, que retrata, de fato, como que foi esse processo, né, as condições de vida do trabalho mesmo, na Inglaterra, tá? Então, trabalhadores que viviam em condições insalubres, né, longas jornadas de trabalho, baixos salários, né, mão de obra feminina e infantil, então muitas fábricas até preferiam contratar mão de obra feminina e infantil, né,
utilizavam aí as crianças para limpar as máquinas, né, muitas crianças às vezes morriam, perdiam, né, membros também, na limpeza dessas máquinas, tá? E aí, essa insalubridade, né, que fábricas não tinham ventilação, não tinham a mínima quantidade, a mínima higiene, né, possível ali, então as pessoas viviam em condições muito degradantes nessa época, tá? E até hoje, né, a gente está falando do início da Revolução Industrial, mas até hoje ainda acontece muitas coisas no mundo aí que remetem a essas condições de trabalho lá iniciais também, tá? É claro que os trabalhadores dessa época, eles não ficaram, né, de braços atados, eles resistiram. E como que foi as resistências, né, que ocorreram nesse momento, né? Nós temos dois movimentos que são bem importantes, né, que foram aí, né, a invasão à fábrica, né, o ludista, o movimento ludista que se fala, né, quando a gente estuda esse movimento. Então, os trabalhadores, revoltados com a condição de vida que eles tinham, né, eles invadiam a fábrica e destruíam as máquinas, né, ou seja, a máquina havia causado aquilo, né, ou seja, foram as máquinas que estavam naquele momento ali, deixando eles naquela situação, né? É claro que também eles entendiam o processo, né? Mas foi uma maneira, foi um símbolo, digamos assim, né, de destruir as máquinas, foi um símbolo desse movimento ludista, né? De mostrar que eles estavam revoltados e insatisfeitos e queriam melhores condições de vida, tá? Nesse momento. Então, o movimento ludista, tá? É esse movimento de destruição das máquinas, que muitos trabalhadores invadiram, inclusive o filme Germinal, ele também retrata um pouco esse movimento, quando vocês estiverem assistindo, tá? E eles também começaram a se organizar. Nós tivemos as organizações operárias, né, se fixando, né, se consolidando nesses momentos aí para lutar por melhores condições de trabalho e vida. Então, os sindicatos começaram a surgir, né, para lutar contra essas condições aí impostas pela primeira revolução industrial, né, pelos burgueses, pelos donos dos meios de produção. Então, começou a surgir os sindicatos nesse momento, né. E a população e as cidades, né? O que tem a ver a população e as cidades? A partir desse momento, né, que nós tivemos aí as revoluções industriais, né, nós tivemos um grande crescimento populacional, né, então, principalmente voltando para o cenário lá da Inglaterra, nós tivemos na Inglaterra a política de cercamentos, né, que o Enem já até cobrou uma vez sobre essa política de cercamentos. O que consistiu essa política de cercamentos? Aquelas antigas propriedades, né, que ainda viviam um pouco os resquícios do feudalismo, né, os trabalhadores, os servos, né, eles foram obrigados a deixar os campos e ir para as cidades, porque, né, a rainha, na época, Elizabeth I, ela acabou fechando, né, cercando muitas terras, né, que tinham muitos camponeses, né, tudo para poder criar ovelhas, né, que foi a primeira, né, a questão aí lá da primeira Revolução Industrial, foi a indústria têxtil, né, então muitos camponeses tiveram que sair do campo e ir para a cidade, e com isso o que teve? Um grande crescimento populacional desordenado, né, então, muita sujeira, muita poluição, porque as fábricas naquele momento não tinha a questão de respeitar, né, não tinha nem essa questão ambiental ainda, e aí, prostituição, né, porque as pessoas ganhavam pouco, e aí, às vezes, muita gente passava fome, né, enfim, um crescimento desordenado das cidades, tá, e esse é basicamente, né, a questão aí quando a gente fala da população e da cidade nesse momento, tá? Bem, Weisla, eu vou deixar agora, né, eu acho que já acabou, vou deixar, se alguém tiver alguma pergunta aí para poder fazer, que eu acho que já passei até do horário, aí a gente trata a Revolução Francesa e discute também as questões que eu havia separado, que é sobre esses assuntos, de que forma que elas caem, sobre Grécia, Roma, Iluminismo, tá? Sociedade feudal, Revolução Industrial, Revolução Francesa, no Enem. Tá? Eu acho que foram 6 ou 8 questões, e eu só termino a Revolução Francesa na próxima aula, e a gente parte para discutir as questões, tá bom?